Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, sempre 5 da manhã, reagindo desta vez à coletiva de Jair Ventura, após Cruzeiro 3, Vitória 1. Já peço o seu like, se você puder aperta no inscrever-se, a meta tá até errada, a meta é de 98.900, a gente tá bem perto aí dos 100 mil, claro, o momento não ajuda, o Vitória não ajuda, mas o trabalho segue, então mais uma vez se você puder, contribua com o Canto. É de graça e você ajuda para que a gente continue mantendo o trabalho mesmo nessa fase, nesse ano, né, tenebroso. Sem muita enrolação, eu estava na coletiva, mas como eu sempre preciso modular o áudio, etc., a gente teve alguns problemas na transmissão antes da coletiva, eu não prestei 100% de atenção em tudo que ele falou. Então, vamos colocar aqui na tela, vou comentar o que Jair Ventura tem a dizer. 1, 2, 3. Não esquece de se inscrever e deixar o like, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e play. Vamos começar agora, entrevista coletiva com o professor Jair Ventura, após o jogo entre Cruzeiro e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta foi a minha, vamos lá. Professor, boa noite. Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro. Eu queria, se for possível, rapidinho fazer duas perguntas em uma. A primeira a gente sabe, eu sei que você também sabe disso, que talvez uma das principais características do Cruzeiro é essa bola na profundidade. É um time muito vertical, joga muita bola nas costas da última linha. E eu tenho certeza que isso foi treinado ao longo da semana. Só que a gente sofreu muito com essa situação no primeiro tempo. No segundo, a gente consegue controlar um pouco mais de fato, só que é a segunda pergunta. Queria entender o motivo da diferença do Vitória, que mesmo saindo perdendo no primeiro tempo, competiu no primeiro tempo, teve chance, o Cruzeiro também botou bola atrás, mas competiu muito. E no segundo tempo, o Vitória não conseguiu produzir, não conseguiu competir como se esperava, isso, claro, da forma que eu vi o jogo. E também por conta dessa situação do primeiro tempo. Então, no primeiro tempo, porque mesmo sabendo as características, a gente acabou sofrendo tanto com essa característica que tem mérito do adversário, claro, a gente sabe disso. E no segundo tempo que o Vitória praticamente fez com que Cássio não praticasse nenhuma defesa. Vamos lá, só para explicar minha pergunta aqui com calma. Que a gente vai sofrer bola na profundidade natural, a gente sempre falou sobre isso aqui. Gente, é mérito do adversário, a gente vai sofrer. A questão é que a gente precisava minimizar isso e a gente não minimizou, muito pelo contrário. Vamos lá, boa noite. Eu concordo 1000%. A equipe do Cruzeiro, assim como a equipe do Corinthians, características do Caio, ataque ao espaço o tempo todo, facão. Trabalhamos isso a semana toda, a preleção foi em cima disso a semana toda e tomamos o gol assim. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de trabalho, mas sim por mérito de um adversário, mérito de um jogador que é de seleção. Inclusive, o jogador do Cruzeiro na origem da jogada está completamente sem pressão. O segundo gol, vejo que o Vitória está olhando, tá? Focado para a seleção. Então, mesmo você sabendo, né, é difícil marcar quando os jogadores têm essa virtude. Mas a gente estuda bastante os adversários e o que você viu hoje, a gente está vendo no campeonato todos. Eu não vi só hoje, né? Eu vi no campeonato todo também, por isso que eu perguntei, mas eu entendi. Os números mostram isso. A equipe do Cruzeiro é uma excelente equipe, mas é a 15ª em posse. Por quê? Porque ela é extremamente vertical. E ele conseguiu os gols assim nos seus méritos. Mas agora falar da gente, a gente tem com 12 segundos uma chance clara com o Mateuzinho. Depois a gente tem uma chance clara com o Aiton, bola na trave. A gente toma o gol, não sente. E a gente continuou buscando. Eu acho, na minha humilde opinião, a gente fez um jogo melhor do que a vitória contra o Santos, em termos de chances criadas. Tudo bem. E a gente sai daqui derrotado, né? Mas um jogo muito equilibrado. No segundo tempo, eu acho que eles conseguiram congelar bem o jogo pela vantagem dentro do placar. É uma equipe madura, é uma equipe que sabe o que tem um poder de banco muito forte. Então, de repente, a gente já vinha sem 11 jogadores. Quando a gente faz o banco de reforços, a gente já vem. A gente está na 34ª rodada. Primeira, a gente tem um jogador estreando, né, o Kik. O que é um absurdo, mais uma na conta de Gustavo Vieira. Então, assim, eles têm um Gabigol, que é bicampeão da Libertadores, entrando, botando bola na trave, que conhece futebol brasileiro há muito tempo. Então é difícil. Quando os caras têm o poder de investimento que eles têm o poder de banco que muda o jogo, e a gente já vinha no nosso limite. O Mateuzinho vinha entrando durante os últimos jogos e mudando os jogos. Hoje ele inicia o jogo, então praticamente a gente perde a característica desse atleta. Quando você usa já o seu AIS de cara, a gente já não tem outro jogador com essa característica, né? A gente tem o Osvaldo, a gente tem o Kik, a gente tem o Lucas Braga, então a gente acaba não tendo a mesma força de outros jogos quando a gente entra com o Mateuzinho e incendeia o jogo, como foi o jogo do Corinthians, por exemplo.
E aí também tem um pouco disso, entre a gente já ter usado o que a gente tinha, que é no nosso entendimento de melhor, até porque a gente perdeu o Cáceres na véspera do jogo, o Eric antes. Então foi na véspera. A gente tinha considerado que Eric teria treinado a semana toda, não, foi na véspera. Antes que vocês perguntem por que não o Eric e o Paulo, porque o Eric, na minha humilde opinião como treinador, ele muda o jogo do Corinthians quando ele Muda mesmo. E eu concordo, ele acertou em Eric. vai para a ala, tem a bola do Aitor, que é o cruzamento dele, ele foi muito bem, por isso a gente tentou, né, a manutenção disso. Se eu tivesse o Cáceres ou o Claudinho, eu não seria o professor Pardal, não iria inventar, mas eu não tenho Cáceres e Claudinho. Então, por conta do DM estar lotado... Ele puxou pra si um fantasma imaginário nessa resposta específica. Eu não seria o professor Pardal, mas ninguém chamou ele de professor Pardal, ele acertou nessa, pô. A gente está perdendo jogadores importantes, a gente tem que se reinventar. E não é porque... eu lembro que eu joguei uma final de Copa do Brasil contra o Cruzeiro, e o Romero, que jogou hoje, jogou de lateral. Porque na cabeça do Mano ele entendia que não precisa, não porque o cara da posição tem que jogar, se você tem um cara que pode fazer aquela função bem. Então, por isso a nossa ideia hoje. Mas não desgostei, pelo contrário do jogo. Volto a falar que não tenho vergonha de falar de performance dentro do resultado, porque eu trabalho com a performance. Do primeiro tempo é a performance ofensiva. A performance defensiva do primeiro tempo foi ruim. A gente não pode superestimar. Primeiro tempo, a performance ofensiva foi boa, concordo, muito boa. Cheio de desfalque, fazer o que fez aqui no Mineirão, ok. Performance defensiva ruim. Segundo tempo, ofensiva e defensivamente ruim. Mas tudo bem. E a gente performou. Muito, concordo com você 100%, que o primeiro tempo foi muito melhor que o segundo. Mas por esses fatores, eu acho, né, a gente não precisa convergir em todas as ideias, pelo poder dos caras de mudança de jogo e pelo nosso também o poder emocional, mental, de ter aguentado, de ter criado bastante chances e não ter conseguido ter feito os gols, a gente não conseguiu fazer 90 minutos ao mesmo tempo. Como o Corinthians não fez 90 minutos ao mesmo tempo, conseguiu. Mas aí essa parte não me importa, pô. O Vitória precisa fazer, mas eu entendi a resposta, tá? Eu só acho que, mas tal, o time não faz. Realmente, ninguém faz 90 minutos bons o tempo todo. Mas, e aí? Passou já, né? Os outros não fazem, beleza, eu tenho que fazer algo bem próximo gol no disso. final, numa bola parada, um bate-rebate. Hoje a gente não foi eficiente, mas se você pegar as bolas aí, foi 10-13 em finalização, a gente um pouquinho mais de posse, mais passe trocado, porque a gente estava perdendo. Dificilmente, se a gente tivesse vencendo, né, seria uma situação contrária. Provavelmente o Cruzeiro teria mais chance, teria mais posse, então vai muito também de tudo que aconteceu no jogo. Mas agora já passou, né, sobre esse jogador aquele que falha, a falha somos de todos nós, né, antes que a gente fale de jogador A ou B ou C. O Arcanjo não joga mais, tá? Os dois laterais estão machucados, a gente tem o Baralhas estava machucado, então a gente vai. Ele falou o Arcanjo não joga mais para dar moral para Thiago Couto, né? Chovendo molhado. Eu vou falar. A gente, com o mesmo time, eu vinha dando manutenção desde que eu cheguei, em todos os jogos que eu tenho, só que o DM me fez fazer mudanças, né? Quando você pede mudanças, você automaticamente, não só nas que você inicia, o seu poder de mudança de jogo também vai diminuindo, né? Mas mesmo assim, eu acho que os jogadores fizeram um bom jogo, tivemos coisas a corrigir, éramos sabedores do que você falou. Eu tenho todas as minhas projeções gravadas, são tudo gravado. Tudo não precisa falar isso, é a segunda vez que ele joga pros atletas. Contra o Vasco ele falou isso, agora de novo. Falado, eles sabem, mas a gente caiu com mérito. Todo mundo vai jogar no Allianz, sabe que o Palmeiras tem uma presença diária, um cruzamento muito forte, mas várias equipes vão lá e sofrem com isso. É o Palmeiras, de um Abel que está há 5 anos, monta equipe nessa característica, é muito eficiente dentro do que faz, já está mais uma final de Copa. Se a gente for lá e tomar um gol de cruzamento, você vai me perguntar alguma coisa, mesma coisa, mas todas as equipes que vão lá dificilmente não vão sofrer com isso. É uma virtude, é uma situação que eles usam muito bem. O problema não é sofrer, o problema é tentar minimizar. Eu preciso, Jair Ventura, que a gente minimize isso no Allianz na 37ª, porque eu vou precisar pontuar lá, não tenho dúvida disso, pô. Sofrer vai sofrer, mas tenta sofrer menos. E você já mostrou que é possível. O jogo que o Vitória fez contra o Vasco em São Januário, poucos times vão fazer. Então você tá me dizendo que dá. Eu tô te cobrando pelo seu trabalho que você mostrou. A gente treina, trabalha, mas também tem um mérito, né? Você tem Veiga, né? Você tem um menino que quando chegou ninguém estavam pegando no pé dele, que agora tá com esse poder todo que tem ali de ataque, é muito difícil marcar. Não é à toa que o Carlos Jorge foi convocado para a seleção brasileira.
Jair, boa noite. Aproveitando o gancho da sua resposta, né? Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Boa noite. Oi? Boa noite. Boa noite. Bom, o Vitória, para mim, vem em franca evolução, vem mantendo uma regularidade. Obrigado. O jogo contra o Bahia foi uma boa atuação, vencemos. Para mim, jogamos melhor ainda contra o Santos, vencemos. Jogamos melhor ainda contra o Corinthians, acabamos perdendo o jogo. E hoje, melhor ainda novamente. Para mim, o Vitória vem evoluindo com o seu trabalho. Vem evoluindo de fato, só que a gente precisa pontuar. Só que Obrigado. você chega já na reta final da competição. Eu sempre digo nas nossas transmissões, na opinião do jogo, que se o Vitória tivesse mantendo essa regularidade desde o início da competição, talvez nós não estaríamos falando hoje de rebaixamento. Talvez estivéssemos brigando em outra parte da tabela. Mas, infelizmente, o tempo é curto, jogos um em cima do outro, já é a 31ª rodada, como você falou, e a bola, assim como no último jogo, hoje acabou não entrando. Eu queria saber de você como trabalhar um elenco nessas condições de tão pouco tempo, tantos jogos em sequência, onde você vê o time evoluindo, mas apesar disso a bola entra. Como manter o time com esse foco, essa concentração, para continuar evoluindo? E aproveitando também o gancho da sua última resposta, como se reinventar com tantas ausências? Hoje a gente viu que o Mateuzinho acabou sentindo bastante. Queria saber se você podia atualizar o torcedor em relação a esse atleta também, que para mim foi muito bem e importante no jogo. Fez uma grande partida. O Matheus já parece que foi tostão. Espero que não seja nada grave. Acho que a grande situação de se reinventar, de diferença naquela data FIFA, onde a gente tem a data FIFA e consegue melhorar como equipe e consegue vencer. Agora a gente já joga quarta-feira. Então, se eu quiser fazer alguma mudança de sistema, a gente não tem tempo hábil para 3 zagueiros mantidos para trabalhar. Então, a dificuldade de jogar quarta e domingo, ou sábado e quarta, como vai ser, não nos dá a possibilidade de treinar coisas diferentes, porque é difícil, né, você mudar e sem sequer fazer algum treino, e a gente só vai recuperar. Amanhã já é viajando, né, segunda a gente está regenerando 48 horas, terça já tem a bola parada e já tem que ir para o jogo. Então, é recuperar esses atletas. Você falou da situação dos gols, é passar confiança, que é aquela bola que a gente falou, né, que eu até brinquei da bola do White, se entrou ou não entrou. Hoje a bola do Mateuzinho cara a cara com o Cássio, a bola do Aiton na trave mais uma vez. Uma outra jogada boa do Mateuzinho que ele vem trazendo para dentro, tem mais uma chance de gol ali. Cara, e a gente tem que ser eficiente, porque o Caio Jorge não perdoa, o Gabigol botou na trave, mas muito pouco não faz. E a Série A é isso, cara. A gente sabe que esses caras que são exímios finalizadores, eles não perdem, né? E quando eles têm a chance, eles fazem os gols. Então a gente tem que ter tranquilidade, passar confiança para esses caras. O Thiago não vinha sem jogar não sei quanto tempo. Então, assim, não adianta a gente lembrar de Arcanjo, a gente lembrar de Cássio, de Claudinho, que a gente está sem esses caras, a gente tem que passar confiança para aqueles que estão. Botou o Claudinho no bolo, ou seja, não deve voltar, né? E recuperar jogadores importantes como o Kaiser, né? O Kaiser fez o gol de pênalti, mas pênalti é importantíssimo. Tira aquele gol de pênalti, tira o gol de pênalti do Mateuzinho, como a gente estaria. Então, o pênalti é tão importante quanto, mas que os nossos atacantes também possam voltar a marcar, possam voltar a nos ajudar, é recuperar, cara. Não tem o que fazer, é passar confiança para esses atletas. Com o empate do Santos, é verdade, a gente está vivíssimo dentro da competição. Se eles ganham, de repente, abririam mais algum ponto. Eles têm uma tabela dificílima, assim como a gente também, né? Eles têm o Flamengo agora, né? Flamengo e Flamengo, enfim. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Então, assim, jogos dificílimos e a gente tem o nosso jogo. A nossa torcida sabe da importância deles pra gente no Barradão. Fizeram uma linda festa contra o Corinthians. Saímos aplaudidos, vale lembrar, que mesmo com a derrota, a torcida reconhece. Eu te agradeço de coração por você reconhecer também, avaliar a performance, porque a gente sabe que a torcida, né, paixão, é difícil deixar o resultado de lado e analisar o que rola dentro de campo e bola, mas eu também vejo assim, eu vejo a gente numa crescente, jogando bem. Mas precisa pontuar. Esse é o grande ponto. Jair Ventura tá se apegando muito na performance do time, ele tá certo. O time com ele evolui, faz um bom jogo em São Januário, faz um bom jogo contra o Grêmio, faz uma produção ofensiva interessante aqui no Mineirão, mas tem que ganhar. Só que só isso não vai nos garantir na Série A. Então a gente tem que também... Ele me deu razão segundos depois, sem saber. Performar, mas conciliar com a vitória para que a gente possa sair dessa zona como uma vitória nossa, né, com o jogo difícil que a gente tem. E caso o Santos não vença, a gente consegue sair dependendo só da gente na próxima partida. Então é comoção total para esse próximo jogo, convocar a torcida, que a gente precisa deles, né? Eu já falei que eu não preciso convocar aqui, mas vale lembrar da importância de um Barradão lotado.
como foi o Mineirão hoje lotado, né, quase 60 mil pessoas. Então, certeza que eles vão estar lá para nos apoiar e a gente voltar ao caminho das vitórias e, quem sabe, já conseguir esse primeiro passo, sair momentaneamente da zona e que a gente não volte mais. Respondi tudo ou faltou alguma? Valeu. Jair, boa noite. Boa noite. No segundo intervalo, você fez 3 mudanças. Colocou o Renzo, o PP e o Edu. Qual foi a ideia por trás dessas 3 mudanças? E para quarta-feira, você vislumbra o retorno de algum jogador? Cara, eu vou começar pela última. Para quarta-feira, vão ser alguns atletas reavaliados. Não espero que a gente não perca mais nenhum. O Edu acabou dando um pique ali que me preocupou um pouco. A gente já perdeu o Zé amarelado, já temos mais uma baixa. Meu Deus do céu. E não sei quem os atletas ainda, o DM não passou quem volta. Sobre as mudanças, Dudu pelo histórico de expulsões. Então ele tomou um cartão com 1 minuto. Não poderia correr o risco. Estava bem no jogo. Vale lembrar que ele estava bem no jogo. Foi só pelo cartão. Vamos lá, Camutanga. Inclusive, gritante a diferença de Dudu para PP. Bem no jogo também, mas amarelado. Então esse facão ali que a gente corre para trás o tempo todo, com o facão do Caio, provavelmente ia correr muito risco, que ele teria que correr atrás do Caio o tempo todo. Então por isso tiramos esses 2 por situação de amarelado. E o Renzo a gente entendeu que era para ter mais esse cara de área, para ter esse cara mais de sustentação, um 9 com uma característica um pouco diferente e dar uma oportunidade dele iniciar o segundo tempo. Por isso essas 3 mudanças, 2 pelo cartão e uma por característica do jogador. Jair, boa noite. Melber Ferreira, eu trabalho para o canal A Voz Celeste, um canal que é pró-Cruzeiro. E durante muito tempo eu não vi uma equipe atuar tão bem e estar na situação que se encontra a equipe do Vitória. O desempenho do Vitória não é para estar lutando contra o rebaixamento, mas porque o recorte de Jair Ventura agora deu uma caída, né? Era 50%. Se você fizer 50% dos pontos no campeonato todo, meu Deus. Não dizer uma vaga, a Copa Libertadores da América entre os 6 primeiros colocados. O que está faltando avaliando os 3 últimos resultados? A vitória contra o Santos, a derrota para o Corinthians, onde desmerecia a vitória em determinados momentos, e hoje a derrota para o Cruzeiro. Boa noite. Boa noite, obrigado pelos elogios. A gente, como comissão, fica sempre feliz em ver vocês analisando o jogo, né, a equipe, não só pelo resultado. Obrigado pelos elogios. Acho que está faltando efetividade, principalmente, nesses últimos 2 jogos, essas chances claras, né, cara? O Cássio foi meu jogador, um dos melhores goleiros que eu trabalhei, mas diminuiu bem ali o Mateuzinho, mas a gente, depois da bola na trave, enfim, a gente esbarrou também num goleiro excepcional. No jogo do Corinthians também, o menino já não tão experiente como o Cássio, mas fez a defesa da rodada. A gente tem diversos lances aí, se entrou e não entrou. Na verdade, a nossa bola, nesses últimos 2 jogos, ela não entrou e do adversário entrou. A gente fala que o Corinthians criou muito menos do que o Cruzeiro, que o Cruzeiro teve outras oportunidades para fazer e a gente perdeu o jogo. Mas é assim, cara. Mas o que eu tenho que me apegar e passar para eles é que a gente vem numa crescente como performance. Acho que isso é claro para todo mundo, mas eu sei também, somos sabedores que a gente precisa dos pontos para que a gente permaneça na Série A. Então é ser mais frio, gelo, né? Eu tive um treinador que me falava sempre isso, o terço final o estádio tem que estar vazio, você tem que estar congelado para tomar a melhor decisão, para tirar a bola do goleiro e fazer essas chances claras, né, que a gente vem tendo e traduzir essas chances claras em oportunidade e com certeza a gente traduzindo e continuando performando bem, a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo, que é sair dessa zona incômoda. Rafael Burgos, do Visão Colossal. Jair, em alguns lances decisivos, Thiago Couto não acompanhou o restante da equipe na pressão em linha alta, ficando muito distante da primeira linha defensiva do Vitória. Considerando que esse problema já aconteceu outras vezes com o próprio Lucas Arcanjo, você concorda que esse é um aspecto a ser melhorado na equipe? Gostaria de entender como funciona a articulação com o treinador de goleiros para que essa pressão seja coordenada entre os atletas, incluindo o goleiro. A gente trabalha muito com Ferreira, com Paulo, excelentes profissionais, elogiei eles na última partida. Vale lembrar que o Thiago fez uma defesa dificílima no outro jogo contra o Bidu. Ele fechou muito bem o ângulo, né? A gente está falando do Cássio hoje, mas o Thiago fez uma defesa muito difícil também. E tudo isso, todas as análises que a gente vê que tem coisas a melhorar, é trabalhado em conjunto e com certeza a gente está estudando, está vendo, e a gente vai corrigir tudo que a gente acha que tem que ser trabalhado de maneira coletiva. Adriano da Hora, da Mídias do Vitória. Jair, com a sequência de jogos decisivos e a pressão por resultados, como você pretende manter o elenco motivado e competitivo, mesmo lidando com desfalques importantes?
cara, eles sabem que a janela está fechada, não vai chegar nenhum excepcional jogador e vai nos tirar dessa situação. É tudo com a gente mesmo. Nós somos os responsáveis para tirar o Vitória desse momento. Eu passo para eles tudo que a gente fala aqui. A gente tem um treino em sala onde a gente revê o nosso jogo, coisas a melhorar e os pontos positivos. Isso, quando a gente faz isso, desde que nós chegamos, a gente tem muito mais coisas boas do que coisas a melhorar. Então é nesse caminho que a gente tem que se apegar, que a gente vem crescendo como equipe, até visto pelos nossos companheiros aqui, mas que a gente tem que ser mais frio para ter mais tranquilidade nessas inúmeras chances criadas, né, claras, como foram hoje, claras. Não foi chance assim, bate a bate, jogada ensaiada de saída de jogo, jogadas trabalhadas que a gente criou para a gente ser mais eficiente, porque quando você pega um Caio, daqui a pouco você vai pegar agora contra o Inter, né, jogadores decisivos, o Memphis, como a gente tem, o Garro, o Yuri Alberto, então esses caras são muito decisivos. Se você não tiver a chance de a gente não matar, os caras vão lá numa bola, que não foi o caso hoje, o Cruzeiro criou, teve bola na trave do Gabigol, tiveram outras chances, mas são caras que têm um poder de decisão muito, 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 muito alto. Então a gente tem que ser mais frio para a gente aproveitar essas inúmeras chances criadas, como foram hoje, traduzir elas em gols para que a gente possa sair dessa zona incômoda. Marina Branco, do portal À Tarde. Jair, com a saída de Mateuzinho no início do segundo tempo, Kiko Sabério teve a sua oportunidade pela primeira vez no time. Já tem alguma opinião sobre o desempenho em campo ou não foi tempo suficiente e se pretende dar mais chances a ele? A gente vai reavaliar, eu não gosto de falar individualmente, como não vou falar do Thiago, como não vou falar de quem faz os gols também, a gente analisa sempre isso internamente. Não. Detalhe, na semiótica do discurso, ele não vai falar de Thiago porque ele sabe que Thiago falhou. Eu sei que Thiago falhou, mas não vou falar dele, tá? Ninguém falou de Thiago Couto, perceba. Não é muito meu perfil de falar de jogadores, vai ser avaliado. De fato, ele não falou, mas percebam como ficou nas entrelinhas. Como foi a situação do Paulo, não falei, só achei que o Eric entrou melhor, por isso a manutenção do Eric. Se a gente achar que o Eric não foi bem, de repente a gente vende o Paulo no próximo jogo. E assim, a gente vai avaliando sempre jogo a jogo. Né? Como eu falei, é difícil para um jogador também estar fazendo a sua estreia na 31ª rodada, né? Mas dentro de uma situação que a gente entendia do jogo, foi dada a oportunidade dele. Agora, o que a gente achou, acho que os próximos jogos vão mostrar, né? Vamos avaliar jogo a jogo. Para finalizar, Marcos Guedes, do Resenha do Leão. Jair, em sua opinião, quais foram os motivos para o Vitória voltar a fazer um jogo com muita fragilidade defensiva? Cara, eu acho que não fragilidade defensiva, eu acho que tem que dar mérito pro nosso adversário, né? Peraí, tem que dar mérito pro adversário, mas o Vitória de Jair Ventura em 3 jogos fora de casa tomou 10 gols. Peraí também. Tem uma fragilidade, seja individual, seja de sistema, seja de fase do jogo, linha alta, correr para trás tem problema, defender cruzamento, até que não, defender cruzamento de certa forma melhorou, mas tem fragilidade, não inibe o cruzamento, falta de pressão no portador da bola, tem um pouco de fragilidade defensiva, ele não vai falar isso para não queimar os atletas dele, mas tem sim. O Vitória tomou 3 contra o Grêmio, 4 contra o Vasco e 3 aqui do Mineirão, então peraí também, tem sim. Tem muita gente que não sabe perder. Quando a gente perde, a gente fala sempre que a gente não dá mérito aos nossos adversários. E a gente marcou um menino que é de seleção brasileira, cara, que é difícil de marcar pra caramba. Ele foi lá em 2 bolas, um pênalti e um gol. A gente sabia, todos nós éramos sabedores, mas ele usa muito bem essa arma forte que a equipe do Cruzeiro tem, por isso está brigando lá em cima pelo título. Né? E não foi só a equipe do Vitória, porque senão eles não estariam onde eles estão lá em cima. Né? Acho que outras equipes também sofreram. Acho que mais por mérito do que demérito, temos coisas a corrigir, lógico que temos coisas a corrigir, mas não é sobre a situação só de setor defensivo, porque a pressão já começa lá de cima. Então, quando a gente toma gol, todos nós temos que corrigir, não só defensivo, e quando a gente faz muitos gols, né, tem que ter uma defesa sólida também para manter a bola lá atrás, como foi o jogo do Santos. A gente teve uma defesa muito sólida e a gente foi eficiente lá na frente. Então é esse equilíbrio. Eu vou avaliar sempre o Vitória num todo como equipe, não por setores e atletas individuais, que eu não gosto dessa situação. Porque ganhamos todos, ganhamos o Bavi, foi todo mundo que ganhou, perdemos hoje, fomos todos nós que perdemos. Entrevista coletiva com o professor Jair. Tá aí, coletiva de Aventura, deixe sua opinião aí nos comentários, deixa o like, se inscreva, compartilhe, tamo junto. Não tem pós-jogo hoje, eu preciso descansar, gente, eu tô muito cansado. Valeu, galera, um abraço, fui!